Olá, como vamos? Espero que todos bem, resistindo. Paramos aqui na parte 19, estávamos no capítulo 5, já entramos no capítulo 6 da sessão Minha História. Vimos que Diná veio da casa da avó, né? Contou várias coisas sobre a avó e o relacionamento delas duas, as suas dores, sua saudade da prima, chegando no acampamento dela, né? Na casa dela, das mães e dos primos, dos irmãos e todos, né? Pai. Ela percebeu que eles eram muito diferentes do ambiente que ela estava há 3 meses na casa da avó. E estranhou muito. E fez até certas críticas, né? Mas logo depois de um tempo, ela se habituou àquele ambiente. E pôde perceber que, na verdade, quem havia mudado era ela. Ela havia mudado o ângulo dela de visão. Aquele prisma, né? Que a gente fala, né? O prisma. Você tem vários lugares de fala. E se você sentar em cada um deles e observar, né, naquele lugar, você vai ver cada situação de uma forma diferente. Então, por isso que muitas vezes a gente está em situações muito difíceis e quando a gente não consegue se desvencilhar do apego até o sofrimento, porque às vezes a gente alimenta aquele sofrimento intenso, se a gente não consegue equilibrar essa mente e essa emoção, a gente até se perde, né? Então é bom sentar nos outros lugares e observar, né? O que cada um de nós vê e como vê, né? A isso chamamos empatia, né? Se colocar no lugar do outro, na fala do outro. E assim a gente tenta cometer menos erros, né? Nunca vamos deixar de cometer erros. Somos humanos, somos imperfeitos e é isso. Eu lembrei muito ela falando aqui, né, sobre isso, um autor chamado Tadeu da Silva. E ele fala isso, ele tem uma discussão muito grande e é especialista nessa questão da identidade entre as pessoas e a diferença, né? O que as liga, o que as faz se reunirem, né? Muitas vezes você tem pessoas que estão aparentemente em lados contrários, mas que se utilizam de coisas em comum, né? Sim, um exemplo muito simples, que isso vai, né, muito mais profundo que isso, é a gente dizer que não gosta de um determinado vizinho. E na hora de uma emergência, né, você precisa desse vizinho. E aí você pode dizer assim, eu não vou usar o carro desse vizinho para me levar ao hospital, porque eu não estou bem. E o vizinho pode dizer assim, olha, você tem 2 opções, você fica doente ou você entra no carro. Não entro no seu carro, o outro responde. E aí o vizinho pode olhar e dizer para ele, mas o carro é meu porque eu comprei, mas esse carro, na verdade, não fui eu que fiz. Ele, na verdade, ele tem toda uma estrutura feita por uma terceira pessoa. Então é bobagem, se você não quer utilizar o meu, você pode utilizar o outro. Vai ser um carro de qualquer forma, né? Quem vai dirigir esse carro pode ser que você não tenha muita empatia, simpatia, mas essa é uma hora de compaixão. É uma hora que a gente precisa dividir. E a gente acaba tendo um propósito em comum, né? O que precisa naquele momento e o que pode socorrer. E em outro determinado momento, esses papéis podem, né, serem trocados. E a gente tem sempre algum ponto que nos faz um só, né, com tudo.
A gente vê essa situação toda das EPIs, né? Dos equipamentos para os profissionais. A China produz muitos deles. O mundo inteiro produz. E produzem e distribuem para diversos países. E poderíamos dizer, não vamos usar porque foi a China que fabricou, não vou usar porque foi os Estados Unidos, ou a Coreia, né? Ou a França, ou a Itália. Então precisamos nos sentar no lugar do outro. E precisamos ver que estamos ligados. De um jeito ou de outro, nas coisas mais corriqueiras e mais banais do nosso dia a dia. Acabou? 5 minutos de falatório, falei muito. Vamos ler. Então, paramos ali, ela estranhou muito a volta para casa, depois ela se habituou, e aí o último parágrafo dizia assim: sentia-me grata por nossos caminhos só raramente se cruzarem. Assustavam-me seus olhares sombrios e as facas compridas que sempre traziam penduradas nos cintos. Quando o ar ficou mais suave, com a chegada da primavera e as ovelhas andavam redondas e pesadas com seus cordeiros, meu mês chegou. A tarde ia terminando. Aquela seria a primeira noite da lua nova e eu estava agachada para me aliviar quando notei a mancha em minha coxa. Levei um certo tempo para compreender o que via. Era mais castanho do que vermelho. Não deveria ser vermelho? Minha barriga não deveria estar doendo? Talvez estivesse enganada e o sangue fosse da perna, mas não encontrei nenhum corte ou arranhão. Tinha a impressão de que sempre estivera esperando para me tornar mulher. E, no entanto, não saí correndo para contar às minhas mães. Fiquei onde estava, agachada, escondida pelos galhos dos arbustos, pensando: minha infância acabou. De agora em diante, vou usar um avental e cobrir a cabeça. Não vou mais servir de criada durante a lua nova. Vou sentar-me junto com as outras mulheres até engravidar. Vou ficar ociosa na companhia de minhas mães e irmãs na penumbra rosada da tenda vermelha durante 3 dias e 3 noites, até a deusa do crescente ser vista pela primeira vez. Meu sangue vai fluir através da palha fresca, enchendo o ar com o odor salgado das mulheres. Por um momento, considerei a ideia de manter segredo e continuar criança, mas o pensamento logo passou. Eu só podia ser o que era de fato, e eu era mulher. Levantei-me, as mãos manchadas com os primeiros sinais de minha maturidade, e dei-me conta de que havia realmente uma dor surda nas minhas entranhas. Com um orgulho novo, fui andando para a tenda, sabendo que o crescimento de meus seios não seria mais um motivo de brincadeiras entre as mulheres. Agora eu seria bem-vinda em qualquer tenda quando Raquel e Ina assistissem um parto. Agora eu também poderia derramar o vinho e fazer oferendas de pão na lua nova. E logo aprenderia os segredos que existem entre homens e mulheres. Entrei na tenda vermelha sem a água que me haviam mandado buscar. Porém, antes que minha mãe abrisse a boca para me repreender, mostrei-lhe meus dedos manchados. Também não posso carregar nada hoje, mãe. Oh, exclamou Lia, que pela primeira vez não soube o que dizer. Beijou-me nas 2 faces e minhas tias rodearam-me, revezando-se para me cumprimentar com mais beijos.
Minhas cunhadas batiam palmas e todas elas começaram a falar ao mesmo tempo. Ina veio correndo saber a razão de tanta algazarra e vi-me cercada de rostos sorridentes. Já era quase noite e minha cerimônia começou antes que eu percebesse o que estava acontecendo. Ina trouxe uma taça de metal polido, cheia de vinho fortificante, tão escuro e doce que só provei um pouco. Entretanto, logo minha cabeça flutuava enquanto minhas mães me preparavam, tingindo com rena as solas de meus pés e as palmas de minha mão. A pintura era diferente da que se fazia nas noivas, e elas traçaram uma linha vermelha dos meus pés até o meu sexo. E em minhas mãos desenharam pintas que iam até o meu umbigo. Pintaram meus olhos com caol, que na verdade, desculpa gente, é aquele pretinho que a gente passa no olho, cajal, né? E aqui ela chama de Kahol, K-H-O-L. Então, pintaram meus olhos com Kahol, para que você enxergue longe, disse Lia. E perfumaram minha testa e minhas axilas, para que você ande entre flores, disse Raquel. Tiraram minhas pulseiras e despiram minha túnica. Deve ter sido vinho, que não me deixou perguntar-lhes por que haviam tido tanto trabalho com pinturas e perfumes para depois me vestirem a camisola de fio grosseiro feito em casa, que era usada pelas mulheres em trabalho de parto e para envolver a placenta depois que a criança nascia. Elas eram tão bondosas comigo, tão engraçadas, tão meigas. Não deixavam que eu comesse sozinha. Insistiam em colocar os melhores bocados em minha boca com seus dedos. Massagearam meu pescoço e minhas costas até eu me sentir flexível como um gato. Cantaram todas as canções que conhecíamos. Minha mãe mantinha meu copo de vinho cheio e levava-os aos meus lábios com tanta frequência que eu comecei a ter dificuldade para falar. E de vez em quando, as vozes ao meu redor se fundiam em um zumbido alto e alegre. A mulher de Zebulun, a Ravá, dançou com sua barriga crescida de grávida ao ritmo das palmas das outras. Eu ri até minha cintura doer. Sorri até os músculos do meu rosto cansarem. Era ótimo ser mulher. Então, Raquel trouxe os ídolos e todas se calaram. Os deuses domésticos haviam ficado escondidos até aquele dia. Eu era bem pequena quando os vira pela última vez, mas lembrava deles como velhos amigos. A mãe grávida, a deusa que tinha cobras enfeitando seu cabelo, o que era homem e mulher ao mesmo tempo, o pequeno carneiro carrancudo. Raquel dispôs todos eles cuidadosamente, lado a lado, e escolheu a deusa que tinha a forma de um sapo sorrindo. A boca aberta da deusa continha todos os seus ovos para protegê-los e as pernas alargavam-se em um triângulo em forma de adaga, preparando-a para pôr milhares de ovos mais. Raquel friccionou com óleo a estatueta de obsidiana até ela brilhar e pingar à luz das lamparinas. Eu olhei para a cara tola do sapo e dei uma risada, mas ninguém riu comigo. No momento seguinte, vi-me do lado de fora da tenda, acompanhada de minha mãe e minhas tias. Estávamos em um canteiro de trigo no centro da horta.
um local escondido onde se cultivava o cereal destinado aos sacrifícios. O solo havia sido limpo e preparado para ser plantado depois do retorno da lua, e eu estava despida, deitada de bruços na terra fria. Estremeci. Minha mãe encostou minha face no chão e soltou meu cabelo, espalhando-o à minha volta. Estendeu meus braços, que ficaram abertos para abraçar a terra, como ela murmurou para mim. Dobrou meus joelhos e puxou as duas solas dos meus pés até uma tocar a outra, para devolver o primeiro sangue à terra, disse Lia. Sentia a brisa da noite em meu sexo, e era estranho e maravilhoso estar tão aberta assim ao ar livre. Minhas mães reuniram-se em torno de mim. Lia junto à minha cabeça, Bilá do meu lado esquerdo, a mão de Zilpá na parte de trás de minhas pernas. Eu estava sorrindo como um sapo, meio adormecida, sentindo amor por todas elas. A voz de Raquel atrás de mim quebrou o silêncio. Mãe, Inanna, rainha da noite, aceitai a oferta de sangue de vossa filha, em nome da mãe dela, em vosso nome. Que ela possa viver em seu próprio sangue, que com seu próprio sangue ela possa dar vida. Não senti dor. O óleo facilitou a penetração e o triângulo estreito encaixou-se perfeitamente quando entrou em mim. Eu estava virada para o oeste e a pequena deusa voltava-se para o leste quando abriu a porta de meu ventre. Deixei escapar um grito, não tanto de dor, mas de surpresa, talvez até de prazer, pois me parecia que a própria rainha estava deitada sobre mim, com Dumuzi, seu consorte, deitado por baixo. Eu era como um pedaço de pano que tivesse ficado entre os dois enquanto se amavam, aquecida pela grande paixão deles. Minhas mães gemeram baixinho solidárias. Se eu conseguisse falar, teria garantido a elas que estava perfeitamente feliz, pois todas as estrelas do céu tinham entrado em meu ventre atrás das pernas da pequena deusa sorridente em forma de sapo. Na noite mais serena e extraordinária, desde a separação da terra e da água, da terra e do céu, eu estava deitada, ofegante, sentindo que girava pela imensidão infinita da noite. E quando comecei a cair, não tive medo. O céu estava rosado quando abri os olhos. Ina estava agachada ao meu lado, observando o meu rosto. Eu estava deitada de costas, braços e pernas abertas, como os raios da roda, minha nudez coberta pelo melhor cobertor de minha mãe. A parteira ajudou-me a ficar de pé e levou-me de volta para um canto macio da tenda vermelha, onde as outras mulheres ainda dormiam. Você sonhou? Perguntou-me. Quando assenti com a cabeça, ela chegou mais perto de mim e indagou. Que forma ela tomou? Era curioso, pois eu entendia o que ela queria saber, mas não sabia como chamar a criatura que sorrira para mim. Nunca vira nada parecido. Imensa, negra, a boca com dentes enormes, a pele semelhante ao couro. Tentei descrever o animal para Ina, que ficou intrigada. Então perguntou: ela estava na água?
Respondi que sim, e Ina sorriu. Já disse a você que a água é o seu destino. Essa é Taweret, uma deusa egípcia muito antiga que vive dentro do rio e ri com uma boca bem grande. Dá leite às mães e protege todas as crianças. Minha velha amiga beijou meu rosto e beliscou de leve as minhas bochechas. É tudo o que eu sei sobre Taweret. Pode ler também Taveret ou Taweret. Mas nunca em toda a minha vida conheci mulher nenhuma que tivesse sonhado com ela. Deve ser um sinal de sorte, minha pequena. Agora durma. Meus olhos só se abriram de novo à noite. E sonhei o dia inteiro com uma lua amarela crescendo entre as minhas pernas. Pela manhã, concederam-me a honra de ser a primeira a sair da tenda vermelha para saudar a primeira aparição da nova lua à luz do dia. Quando Lia foi contar a Jacó que sua filha atingira a maioridade, descobriu que ele já sabia. Imbu falara sobre o assunto com Levi, que cochichara ao ouvido do pai, referindo-se a abominações. A mulher cananeia ficara chocada com o ritual que me levara a fazer o antigo pacto entre terra, sangue e céu. A família de Imbu desconhecia inteiramente a cerimônia de abertura do ventre. Ao casar-se com meu irmão, sua mãe havia entrado correndo na tenda nupcial e pegar o cobertor manchado de sangue da noite do casamento, caso Jacó, que pagara o preço da noiva integral, desejasse uma prova da virgindade da moça. Como se meu pai pudesse querer examinar o sangue de uma mulher. Mas, dessa vez, Imbu contara a Levi sobre o sacrifício na horta, ou pelo menos sobre o que ela imaginava que acontecera. E ele foi falar com nosso pai Jacó. Os homens nada sabiam sobre a tenda vermelha, nem sobre suas cerimônias e seus sacrifícios. Jacó não gostou daquilo que ouviu. Suas esposas cumpriam suas obrigações para com ele e para com seu Deus. Ele não tinha motivos de queixas delas, nem de suas deusas. Entretanto, não podia fingir que os ídolos de Labão não estavam em sua casa, e não podia tolerar a presença de deuses que abjurara. Portanto, Jacó chamou Raquel à sua presença e ordenou-lhe que lhe entregasse os deuses domésticos que tirara de Labão. Levou-os todos para um lugar desconhecido e despedaçou-os um por um com uma pedra. Em seguida, enterrou-os em segredo, para que ninguém fosse derramar libações sobre eles. A Ravá abortou na semana seguinte, o que Zilpá considerou uma punição e um presságio dos males que ainda estavam por vir. Lia não estava tão preocupada com os ídolos. Ficaram escondidos em uma cesta por anos a fio e não nos fizeram mal. O problema são as mulheres de meus filhos, que não seguem nossos costumes. Precisamos ensiná-las para que mudem. Temos de torná-las nossas filhas. E minha mãe procurou trazer para perto de si a Ravá e a mulher de Judá, Shua. Nos anos seguintes, também tentou doutrinar Essia, a noiva de Isacar, e a de Gade, chamada Oreete. Mas elas não conseguiram abandonar os costumes de suas mães. A cada lua nova, eu tomava meu lugar na tenda vermelha.
e aprendia com minhas mães como não deixar que meus pés tocassem a terra nua e como sentar-me confortavelmente sobre um trapo de pano em cima da palha. Meus dias moldavam-se de acordo com o crescer e o minguar da lua. O tempo girava em torno da concentração progressiva dentro do meu corpo, do entumecido dos meus seios, da dolorosa expectativa de alívio, dos 3 dias de desobrigação e pausa. Já deixara de venerar minhas mães e considerá-las criaturas perfeitas. Mas gostava muito daqueles dias que passava com elas e com as outras mulheres. Certa vez, quando coincidiu de somente minhas mães e eu estarmos sentadas na tenda vermelha, Raquel comentou que era como nos velhos tempos em Harã. Lia, porém, retrucou: não é igual em nada. Agora temos muita gente para nos servir e minha filha está sentada na palha conosco. Bilá notou que as palavras de minha mãe magoavam Raquel, que suspirava por uma filha e ainda não perdera as esperanças. Minha doce tia disse: ah, Lia, mas é muito agradável estarmos as 5 juntas de novo. Como Ada teria ficado satisfeita se nos visse. O nome de minha avó realizou a mágica de costume, e as irmãs abrandaram os ânimos em memória dela. Mas o dano estava feito, e o velho rancor entre Lia e Raquel voltou aos territórios das mulheres. Pouco tempo depois de nos instalarmos à sombra do ebal, Ina e Raquel fizeram um parto em que o menino estava virado. A mãe, uma de nossas servas, sobreviveu. Algo que naquela região raramente acontecia quando a criança vinha com os pés na frente. Logo as mulheres das colinas e até de pontos distantes do vale começaram a mandar chamá-las ao primeiro sinal de um parto difícil. Correu o boato de que Ina e Raquel, e especialmente Raquel, que tinha laços de parentesco com a linha de Manri, tinham poderes especiais para aplacar Lamastu e Lilac, demônios antigos que se diziam serem ávidos pelo sangue de recém-nascidos e que eram muito temidos pelo povo do lugar. Muitas vezes saí com minha tia e a velha parteira, que achava mais fácil apoiar-se em seu cajado sem precisar carregar uma bolsa no ombro. Os moradores das colinas achavam um absurdo elas levarem uma moça solteira como eu para atender mães em trabalho de parto. No vale, entretanto, as pessoas não pareciam se importar com isso, e era a mim que as mães de primeiros filhos, algumas mais jovens do que eu, pediam para segurar sua mão e ficar junto delas quando as dores apertavam. Sempre achei que minhas mestras sabiam tudo sobre partos, mas Raquel e Ina procuravam aprender o mais que podiam com outras mulheres, onde quer que fossem. Ficaram extremamente satisfeitas ao descobrir um tipo de menta muito doce que crescia nas encostas. Acalmava rapidamente o estômago e era muito benéfico para aquelas que sofriam de inchaços e vômitos durante a gravidez. No entanto, quando Ina viu como algumas das mulheres das colinas pintavam o corpo das futuras mães com espirais amarelas, entre aspas, para enganar os demônios, ela torceu o nariz e declarou que aquilo só servia para irritar a pele. Houve uma coisa que aprenderam com as mulheres do Vale de Xexém,
que consideraram um presente extraordinário. Não foi uma erva, nem um utensílio, mas uma canção para o nascimento. E era o bálsamo mais eficaz que Ina ou Raquel jamais utilizaram. Fazia as mulheres em trabalho de parto respirarem com mais facilidade e, sob seu efeito, a pele se esticava em vez de se romper. Acalmava as piores dores, até as que morriam, pois mesmo tendo ao lado uma parteira tão habilidosa como Ina, algumas delas morriam. Até essas sorriam a fechar os olhos para sempre, serenas e sem medo. Nós cantávamos: não tenha medo, está quase na hora. Não tenha medo, seus ossos são fortes. Não tenha medo, a ajuda já vem. Não tenha medo, Gula está perto. Não tenha medo, seu filho está vindo. Não tenha medo, ele viverá e honrará seu nome. Não tenha medo, as mãos da parteira são hábeis. Não tenha medo, a terra está a seus pés. Não tenha medo, temos água e sal. Não tenha medo, mãezinha. Não tenha medo, mãe de todos nós. Ina adorava essa canção, principalmente quando as mulheres da casa cantavam em coro, fazendo outras vozes, e a mágica da música aumentava ainda mais. Ficou encantada por ter aprendido algo tão poderoso àquela altura de sua vida. Até os muitos velhos, dizia, sacudindo um dedo ossudo para mim, até nós, os idosos, sempre podemos aprender uns truques novos aqui e ali. Nossa amiga querida estava envelhecendo. E chegou o tempo em que Ina não aguentava mais caminhar à noite ou enfrentar subidas íngremes, de modo que Raquel passou a levar-me com ela, e comecei a aprender com minhas mãos também, e não só com os olhos. Uma vez, quando fomos chamadas para ajudar uma jovem mãe a ter seu segundo filho, um parto fácil de uma mulher meiga que sorria até quando sentia dores, minha tia deixou-me colocar os tijolos e amarrar o cordão umbilical. Na volta para casa, Raquel bateu em meu ombro e disse que eu seria uma boa parteira. Quando acrescentou que minha voz soava muito bem ao cantar a canção da Mãe Sem Medo, fiquei mais orgulhosa do que nunca. Lindo, né? Muito lindo. Eu fico emocionada. Eu acho que se eu ler esse livro 10 vezes ficarei emocionada. Ficamos por aqui. Até a próxima. Fiquem bem. Um grande e forte abraço para todos vocês.